Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Honda Civic Touring Advanced Hybrid, ou seja, a versão híbrida desse modelo, que por sinal é a única vendida aqui no mercado brasileiro, caso você desconsidere o Type R, que é praticamente um modelo diferente, né? Pessoal, a gente vai falar de todos os detalhes deste modelo na avaliação completa, mas como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de assistências à condução. Significa então que nós vamos testar na prática itens como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa e também a centralização de faixa, sensor de fadiga, enfim, vamos falar de vários recursos para entender se o Honda Civic Touring consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho através dessas assistências ao motorista. Mas é claro que antes da gente ir lá para a estrada testar na prática o Civic, digamos que dirigindo sozinho, a gente precisa mostrar algumas assistências à condução aqui nas configurações deste carro. Primeiro, a gente tem esse botão de atalho aqui na esquerda. Quando a gente clica ele, ó, a gente vem aqui para o painel, já para a aba de assistências. Mas na verdade aqui você só tem duas configurações. A saída de faixa você pode desligar se você quiser, e também o sistema de frenagem automática. O restante das configurações fica aqui na central multimídia de 9 polegadas. Lembrando que o painel tem 10.2. Quando a gente vem aqui em configurações do veículo, você tem, além de outras configurações do carro, aqui configurações da assistência ao motorista. Lembrando, precisa estar com o carro parado e com o câmbio em P. A gente vai mostrar na prática o quanto isso é irritante. Mas nós temos aqui alerta de distância de colisão frontal. Você pode deixar longe, ou seja, mesmo com uma grande distância ele vai te alertar. Pode deixar na distância normal ou também na mais próxima. Nós vamos testar com ele em longe, já que a gente só quer mostrar o aviso, logicamente. Esse sinal sonoro do veículo à frente, ele também mostra aqui o significado dessa função. Então, quando ele detecta um novo carro na frente, ou ele deixa de detectar aquele carro anterior, ele vai fazer um alerta sonoro. Eu prefiro deixar isso desativado. Tem também configuração de atenuação da saída de estrada. Isso nós vamos mostrar na prática também, mas a gente começa então o teste no modo Straight, que é onde ele mais atua, e depois a gente coloca no modo amplo, onde ele deixa sair um pouquinho mais, ó. Vocês podem perceber, pena que ele fica voltando aqui sozinho, né? Mas vocês podem perceber a diferença, ó, dali da ilustração que ele mostra pra gente. Também tem o aviso sonoro de permanência em faixa, ou seja, ó, ele vai apitar quando você estiver saindo da faixa, e você tem também o monitoramento de atenção do condutor, que seria o sensor de fadiga. Você pode deixar desligado só para ele vibrar, ou para ele vibrar e também alertar. Nós vamos explicar tudo isso. É basicamente isso que nós temos aqui. Quando a gente vem em configurações de iluminação, a gente tem também o farol alto automático, tá? Que você pode ligar ou desligar. Agora vamos lá para a estrada conferir na prática se ele consegue ou não dirigir sozinho. Estamos pegando a rodovia dos imigrantes com o Honda Civic Touring Advanced Hybrid. Vamos começar falando para vocês sobre o sistema de permanência em faixa, ou de correção de faixa, que acho que seria até melhor denominado. Ele funciona entre 72 e 180 km por hora, mas eu preciso lembrar vocês que não estamos falando neste momento da centralização, que é aquela que consegue manter o carro realmente no meio da faixa. Esse carro também tem esse recurso e a gente vai falar daqui a pouquinho, mas vamos primeiro citar a correção, ou seja, quando está saindo da faixa, ele faz uma atuação no volante, ele também emite um alerta sonoro, caso você tenha ativado ali nas configurações. Como vocês viram, você pode desativar essa função também, e claro, ele avisa ali também no painel. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o carro sair aqui para a direita, ó. Reparem que ele apareceu ali, RDM ativado, porque ele voltou para o meio da faixa. Vamos deixar sair para a esquerda, ó. Eu deixei o alerta sonoro ativado, tá? Por isso que ele está aqui apitando e dando esse alerta em laranja no painel. Mas você, como eu disse, desativa isso caso você queira. Deixar aqui para sair para a direita, ó. De novo fez a correção, o carro nem chegou a comer faixa. Lembrando que, logicamente, quando você aciona a seta, ele vai desligar essa função momentaneamente. Eu coloquei no modo mais estreito,
esse carro ele tem 3 configurações para o sistema de permanência em faixa: o normal, o estreito e o mais amplo. O mais amplo ele vai deixar você sair um pouco mais da faixa. O estreito ele vai atuar mais para tentar fazer com que você nem chegue a comer faixa, e o normal vai ser o intermediário entre esses dois. Então no modo estreito a gente percebe que ele funciona muito bem, não deixa realmente comer faixa, nem para o lado esquerdo nem para o lado direito. Lógico que a gente vai testar isso também em curvas um pouco mais fechadas, como essa aqui. Vamos ver como que ele vai se comportar. A faixa que está meio apagada, e mesmo assim ele identificou muito bem. Vamos ver. Agora chegou a comer um pouquinho de faixa, mas também fez a correção muito bem. Olha, um BMW Z4 azul ali, coisa linda, hein? Vamos ver de novo, Chegou a comer um pouquinho de faixa, mas também fez a correção. Agora, um ponto bem crítico, ao meu ver, é o seguinte: você tem aqui na central multimídia, como eu mostrei para vocês, as configurações do veículo, mas você não consegue acionar com o carro em movimento. E não adianta somente parar o carro, tá? Se você estiver, por exemplo, parado em um semáforo, você vai ter que colocar o câmbio em parking para conseguir acessar essas configurações. Então o que eu vou fazer aqui pra gente? Eu vou parar no acostamento e vou trocar essa configuração para o modo normal para vocês verem, ou também um modo mais amplo. Até ligar o alerta aqui. Olha que complicado, pessoal. Tem que parar aqui, colocar em P, entrar nas configurações do veículo, assistências do motorista, configuração de atenuação da saída de pista. Vou deixar aqui no mais amplo, tá? Não vou mostrar o normal, porque senão a gente vai ficar parando muitas vezes aqui na rodovia e não é muito seguro, né? Vamos acelerar um pouquinho aqui para retomar a velocidade. E agora então a gente está com o modo mais amplo do sistema de correção de faixa. Vamos ver se ele vai deixar a gente comer faixa agora, Vamos ver aqui para a esquerda, Estão percebendo? Como eu não dei seta, eu fiz uma troca de faixa que eu não deveria ter feito, né? E ele corrigiu bastante para voltar para essa faixa que eu estava anteriormente. Então vocês podem ver como muda completamente o sistema de acordo ali com a sensibilidade que você seleciona no painel. Muito legal que você tenha essas 3 opções. E como vocês viram, de fato ele funciona muito bem quando você deixa no mais estreito. Ele quase nunca come faixa. Claro que em situações de curvas bem mais pesadas não vai ter jeito, tá? Ele vai acabar saindo um pouquinho da faixa, mas caso você esteja desatento, ele vai fazer o possível para trazer você para dentro da faixa novamente. Então é um sistema que funciona muito bem. Agora eu quero falar para vocês sobre o ACC, o Adaptive Cruise Control, que seria o piloto automático adaptativo com função Stop and Go. Ele funciona a partir dos 30 km por hora. Eu vou ativar ele aqui, inclusive, Vou setar a velocidade. Vamos setar aqui em 80 km por hora. Neste momento ele está mantendo ali na faixa de 67, 68, porque existe esse Fiat Argo na nossa frente. Vamos aumentar a distância para vocês verem. Ela está na mais próxima nesse momento, tudo ele está freando sozinho. Na verdade eu nem mudei a distância, tá? O Argo saiu, ele vai começar a acelerar. Agora, como tem o Azira na frente, ele também está mantendo a distância mínima. Agora vamos fazer o seguinte: vamos aumentar a distância para mais longe possível. Reparem que ele começa então a não acelerar mais, justamente para se distanciar do carro da frente. Então reparem como o carro lá da frente está abrindo distância em relação ao nosso. Colocando de novo aqui na função mais próxima, reparem que ele já voltou a acelerar. E lembrando que esse ACC ele vai funcionar até 180 km por hora quando ele detectar um carro na frente, como esse Azira que está aqui neste momento. Pelo que eu entendi, tá, de acordo com o manual do proprietário, se não tiver um carro na frente, ele funciona basicamente em qualquer velocidade que você definir. Agora o que eu acho legal vamos abrir a distância aqui novamente para vocês verem, distância extra longa. Ali acho que não vai dar para vocês enxergarem, mas o medidor de regeneração de energia, que a gente citou, explicou isso em outros vídeos, inclusive no nosso teste de viagem que a gente está gravando no mesmo dia, ele fica ali mostrando que estamos recuperando energia, ou seja,
mesmo no ACC, mesmo ele fazendo a frenagem automática, ele está utilizando a regeneração de energia. Isso é bem interessante, tem carro que não faz isso, tá? Outra coisa legal é, aqui por esse botão você vai selecionando a velocidade, e ele passa de 1 em 1, então você consegue um controle bem preciso. Agora, se você segurar o botão, ele vai pular de 10 em 10. Outra coisa legal é, aqui no velocímetro, olha, tá um pouquinho alagado aqui, hein? Que fica do lado direito desse belíssimo painel digital aqui, se eu não me engano de 10 polegadas, tá aparecendo aí na tela certinho para vocês. A gente tem uma marcação, ele está ali programado nos 80. Reparem que fica uma linha verde entre a nossa velocidade atual e os 80 que ele programou, então você consegue ali ter uma visualização bem rápida da diferença de velocidade que você está em relação ao que você programou no piloto automático adaptativo. Uma outra função, essa eu deixei desativada, tá? Você tem aqui nas configurações também a opção de colocar um aviso sonoro para quando ele detectar ou deixar de detectar um carro na frente. Então agora que tem essa transit aqui na frente, vamos supor que ele acabou de detectar, ele faz um alerta sonoro, ele dá um pip, aí quando sai ele também faz esse alerta. Agora, uma coisinha que me incomoda aqui nesse ACC é o seguinte, pessoal: ele não é integrado aos modos de condução do carro. Aqui a gente tem o modo normal, o modo Econ, que seria a economia de combustível, e também o modo Sport. E seria muito legal se o ACC tivesse essa integração, mexendo na sensibilidade de aceleração. Então, por exemplo, aqui no modo Econ eu acho ele um pouco agressivo. Quando eu coloco, estamos aqui a 50, se eu colocar aqui, por exemplo, 70, ó como ele está acelerando bem forte, ó, para chegar no 70, e isso logicamente gasta mais combustível, né? Vamos abaixar aqui para 50, ele faz uma frenagem agora mais suave, ele vai perdendo velocidade devagarzinho. E seria legal essa aceleração mais brusca caso estivéssemos no modo Sport. Como está no modo Econ, eu já estou dirigindo de forma mais suave, de forma mais tranquila, mais econômica, então ele poderia também fazer essa aceleração de forma mais suave, mas infelizmente não, ele é sempre um pouco mais agressivo. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui aquela função stop and go, né, que cada marca chama de um jeito, mas isso quer dizer que ele consegue parar completamente o carro de forma autônoma, digamos assim, de forma automática. Então aqui na Avenida dos Bandeirantes a gente sempre usa, como você tem um trânsito bem variável, a gente sempre usa este local para mostrar para vocês essa parada automática. Continua programado em 52 km por hora, vamos ver se ele vai fazer a parada automática. Eu tô com o pé aqui próximo, só porque se precisar eu aciono o freio, mas não acionei. Vocês podem notar que ele fez uma parada um pouquinho brusca. Como o trânsito estava parado, até dá para entender que nós estávamos em velocidade, o trânsito completamente imóvel, ele vai fazer uma parada realmente um pouquinho mais forte. Agora, reparem que ele não voltou automaticamente, tá? Isso porque, ao contrário da maioria dos carros, inclusive tem modelos como o BYD TAN 100% elétrico, que a gente já testou aqui no canal, tem esse vídeo de assistência à condução dele também, ele retomava a velocidade automaticamente em até 15 segundos. Aqui ele não retoma sozinho, nem aqueles 3 segundos que é meio que o padrão de toda marca que tem esse recurso. Ou seja, sempre que o carro parar, ele só vai retomar a velocidade quando você der um toque no acelerador ou colocar aqui de novo no RES para você retomar a velocidade. Ele não vai fazer isso automático, mesmo que você tenha ficado menos de 3 segundos parado. Ó, agora ele fez uma frenagem bem mais tranquila, porque a gente estava em uma velocidade mais baixa e ele já estava acompanhando o Argo. E vale citar também que quando o carro fica parado por mais de 10 minutos, o Civic vai acionar sozinho o freio de estacionamento eletrônico. Isso por uma questão de segurança, ele entende que você parou por muito tempo e então aciona o freio. Estamos fazendo uma retomada aqui, então ó, dei um toque aqui no RES, ele já começa a acelerar. Vamos ver como que ele vai se comportar em relação ao X35. Não vai, porque ele acabou de desistir de entrar aqui. Mas ó, o Argo saiu, ele começou a acelerar. Ainda acho, ó, agora vamos ver. Ó, ele detectou muito bem o X35, só que ele fez uma frenagem que não precisaria fazer, né? Lógico que ele tem uma margem de segurança, então ele não vai ser extremamente preciso, como, por exemplo, o nosso modo, digamos que manual, né? Nossa direção manual, porque a gente já consegue, na inteligência humana, prever algumas situações. Nem todo mundo, porque tem gente aí dirigindo mal pra caramba, né? Mas a gente geralmente consegue prever que um carro vai fechar a gente, que um carro vai cair para a direita, então já posso começar a acelerar. Então, claro, a nossa condução é mais suave.
mas por enquanto ele está funcionando bem. E ele continua aqui programado no 52. Eu dei uma pisadinha no acelerador ali atrás, mas lembrando que ele não desativa o sistema. Ele só vai desativar se você pisar no freio, tá? Então se você precisar fazer uma ultrapassagem, por exemplo, não tem problema. Pode pisar no acelerador, que assim que você soltar ele vai voltar para o ACC normalmente, como já estava programado anteriormente. Algo muito legal é que quando você está com o ACC ativo, ele abre ali uma animação do painel que te mostra inclusive até as luzes deste carro, tá? Então agora que ele freou ali, por exemplo, ele acende naquela animação a luz de freio, inclusive o brake light, tá? Não só a luz de freio. Se você der seta, ligar ou desligar a lanterna, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. Mas ó, vou dar seta aqui e ele pisca lá também, tá? Agora na distância mais próxima, vamos ver como que vai ser essa frenagem, ó. Pouco brusca, né? Lembrando, só coloquei o pé aqui para caso eu precisar intervir. Vamos cair aqui para a esquerda, ó. Reparem, começou a fazer uma aceleração mais brusca, detectou o carro ali na frente, já começou a frear novamente. Vamos ver a parada total. Na distância mais próxima, logicamente, ele ainda deixa ali um espaço. Lembrando que esse espaço também varia conforme a velocidade que você estiver, tá? Então, se você estiver numa velocidade um pouco mais alta, para evitar, por exemplo... Ó, vou dar um toquinho no acelerador aqui, ele já retomou. Para evitar, por exemplo, uma frenagem extremamente brusca, pode ser que ele pare um pouco mais próximo do carro da frente. Ó, no momento ele está fazendo bem as retomadas, tá aqui nesse trânsito pesado. Me parece um pouco mais suave, inclusive, do que o Honda HR-V Touring, que já passou por esse teste aqui no canal. Vamos ver aqui, ó, o trânsito parou um pouco mais de repente, ó. Olha a frenagem brusca que ele fez agora, tá? De novo, eu já teria previsto que o trânsito estava parado ali na frente e já teria freado de forma mais suave desde lá de trás. Então, normal, o ACC ele não é assim perfeito. Acho que poderia ser um pouquinho mais preciso, dado ao valor deste carro, que custa hoje R$ 265.900. Lógico que em promoção você acha por um valor bem mais atrativo do que esse, mas é o preço de tabela dele, que é bem alto inclusive. Então, para um carro acima de 250 mil, acho que poderia ser um pouco mais preciso. Os modelos da GWM e da Volvo, que já passaram pelo nosso teste aqui no canal, costumam ser bem mais suaves nessa aceleração e desaceleração. Mas outra coisa legal é, ele mostra inclusive o tipo de carro que ele detectou na sua frente. Mas além do carro na nossa frente, ele também está monitorando carros da faixa do lado. Então não sei se vocês conseguem ver de onde vocês estão posicionados, mas ele está detectando a Kombi aqui na frente, mas também um carro do lado, que no caso é o Duster. Isso, ó, frenagem bem brusca aqui, eu até tirei o pé do lugar porque eu achei que eu ia ter que frear manualmente. Mas ó, agora apareceu até a imagem de um caminhão ali, porque ele detectou este Iveco aqui do lado. E além de ser legal, a vantagem disso é que deixa o sistema até um pouquinho mais rápido. Então, como ele já está detectando também o Duster ali do lado, caso ele venha aqui para a esquerda, ele vai identificar mais rápido que o Duster começou a entrar na nossa faixa. E eu vou aproveitar esse trânsito mais caótico de sempre aqui na Avenida dos Bandeirantes para a gente falar sobre outros recursos do Civic Touring nessa versão híbrida convencional. O primeiro que eu quero citar para vocês neste momento é o Honda Lane Watch, que na verdade é uma câmera ali posicionada abaixo do retrovisor direito, que projeta a imagem do seu ponto cego aqui na multimídia. Quando eu dou seta aqui para a direita, reparem que ele abre essa imagem e a gente consegue ver ali muito bem, apesar da qualidade não ser boa da câmera. Agora que está de dia, a gente consegue ver muito bem os carros aqui do lado, e ele mostra também um gráfico ali, na verdade mostra linhas para indicar o quanto esse carro está mais próximo ou mais longe de você. E acontece o seguinte, a gente tem um botão aqui, ó, na haste de seta aqui na lateral, que você pode ativar ou desativar a qualquer momento. Lembrando que isso funciona em qualquer velocidade. E aquela função que ativa sozinha a câmera, quando você aciona a seta, você pode desligar na multimídia, como eu mostrei para vocês. Nesse caso está ativado, e o problema é isso aqui, ó. Ó, eu dei só um toque rápido, ele piscou ali umas 3, 4 vezes a seta, e nesse tempo todo ele tirou o GPS da minha tela. Então eu posso acabar perdendo uma entrada, alguma coisa assim, por conta da câmera ter nos atrapalhado, ó.
Se mostrasse, por exemplo, no painel de instrumentos, assim como faz o Hyundai Creta nas versões mais caras, seria melhor de visualizar, ao meu ver, porque não atrapalharia a informação da sua multimídia. Você também tem a opção, por exemplo, de quando você acionar a seta, lembrando só para o lado direito, se eu clicar aqui, a seta vai continuar ligada, mas ele vai desacionar ali. Também tem uma outra opção, que é clicando no back. Reparem que ele também voltou na tecla física aqui da central multimídia. O problema é, o Hyundai Creta, ele tem, mesmo sendo um carro quase 100 mil reais mais barato, ele tem a câmera dos dois lados e além das câmeras, ele também tem o sensor de ponto cego. Aqui no Civic, infelizmente, você só tem a câmera do lado direito e não existe o sensor. Agora eu quero falar para vocês também sobre o sensor de fadiga, que o HR-V não tem, mas o Civic possui. Você tem inclusive nesse painel digital uma tela que você encontra o nível de atenção do condutor. Ele está ali, inclusive, um símbolo de um café que está apagado, escrito dirija com segurança. Só que tem uma questão, tá? O sensor de fadiga ele só vai funcionar a partir dos 40 km por hora e ele só vai alertar para você quando você dirige por 30 minutos ou mais. E isso caso ele detecte o cansaço. Então mesmo que você esteja cansado, se você está dirigindo por menos de 30 minutos, ele não vai fazer um alerta para você. E vamos supor que ele detectou o cansaço, ali você consegue ver inclusive o nível de detecção dele, tá? Então se tiver uma barrinha só, é bem mais cansados. Agora, quando ele detecta, se você não obedecer de parar o carro, a cada 15 minutos ele vai fazer esse alerta pedindo uma pausa e também vai emitir um alerta sonoro e vibrar o volante. Agora, pessoal, quero comentar de uma coisa que esse carro infelizmente não tem. Também reclamei disso no HR-V Touring e, de novo, esse carro sendo mais caro poderia ter corrigido essa questão. Estou falando da ausência do reconhecimento de placas de trânsito. Pessoal, eu geralmente falo para vocês sobre a centralização de faixa na Avenida dos Bandeirantes, mas neste carro aqui eu vou citar numa rodovia, estamos aqui no caso da Anhanguera, porque ele só funciona entre 72 e 180 km por hora. Então ele pelo menos permite a combinação com o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Aí ele praticamente vai dirigir sozinho, a gente vai mostrar isso para vocês. Mas como ele não funciona em baixas velocidades, infelizmente a gente não consegue mostrar essa atuação lá na cidade, lá 40, 50, 60 km por hora, às vezes até menos. Lembrando que ele vibra o volante e tem alertas também visuais e sonoros, assim como a correção de faixa. E ele vai desligar sozinho abaixo dos 64 km por hora ou acima dos 185, e aí você vai ter que ativar novamente. Vamos ver como que ele funciona, ó. Ele está ativado aqui, eu cliquei pelo botão no volante e ele agora está centralizando sozinho na faixa. Estamos aqui a mais ou menos 90 km por hora e reparem como ele vai atuando muito bem, ó. Ele fica de fato no centro da faixa. Começou a pedir as mãos no volante, vamos ver o que ele vai fazer se eu não fizer nada. Agora começou a fazer o aviso sonoro também. Ó, agora um aviso contínuo. E vocês podem ver que ele acabou desligando o sistema, né? Então ele já estava invadindo ali a faixa da esquerda. Como eu coloquei as mãos no volante, agora ele voltou a ficar ativo. Mas o bacana é que ele permite um bom tempo ali sem as mãos no volante. Lembrando, a responsabilidade é sua, tá? Então não fique dirigindo à toa sem as mãos no volante. Aqui é só para mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai conseguir fazer bem essa curva, ó. Tô deixando ele fazer sozinho, tá? Até o momento fazendo muito bem. Eu vou encostar aqui no volante só para ele reconhecer. Ó, pediu as mãos no volante, reconheceu de novo. Vocês podem ver que ele fez realmente muito bem, né? Vamos ver essa aqui da frente, como que ele vai se comportar. Ó, essa eu tenho a impressão de que ele não vai fazer tão bem, mas vamos ver. Fazendo muito bem também, ó. Só encostei aqui para ele reconhecer. Reconhece. Reconhece. Aí, reconheceu. Tá vendo? Centralização muito boa. Vamos pegar aqui na frente uma curva um pouco mais acentuada para ver a capacidade dele. Essa aqui é um pouco mais forte, a gente subiu um pouquinho a velocidade também, estamos a 106 agora. Vamos ver se ele vai centralizar. Ó, até o momento centralizando muito bem. Já pedi as mãos do volante, coloquei. Centralização muito boa, olha. Vocês podem ver que ele está dirigindo sozinho praticamente. Calma, tô aqui. De novo,
Eu já testei esse carro durante uma semana e eu posso dizer para vocês o seguinte: tem curvas um pouco mais acentuadas que ele vai acabar não conseguindo fazer. Aí ele vai pedir para você assumir a direção, ou ele vai começar a comer a faixa, né? A invadir a faixa do lado direito ou do lado esquerdo. Mas ele faz, se você estiver aqui numa velocidade um pouco menor, a 100 por hora, vocês podem ver que ele faz muito bem. Ele tem uma atuação bem precisa no volante e ele consegue de fato deixar centralizado. Vamos agora aumentar um pouquinho a velocidade, que eu quero ver como que ele se comporta. Essa curvinha aqui eu não tirei a mão o tempo todo, mas ele fez bem. Vamos esperar chegar essa próxima curva. Aqui já estamos a mais ou menos 115, ó. Vamos ver se ele vai fazer. Ó, repararam, né? Ele chegou a dar vibração no volante, mas ele não fez a centralização. Se eu estivesse mais devagar naquela curva, provavelmente ele faria. Vamos testar essa aqui, ó, 107 por hora, tá, pessoal? Até o momento tá fazendo bem. Vamos ver. Ó, ó. Ó, já começou a sair e não conseguiu levar de volta. Vocês viram que ele invadiu a faixa do lado. Então eu posso dizer o quê? Em velocidades um pouco mais baixas, em curvas um pouco mais suaves, ele funciona muito bem. Às vezes o que acontece é, esse sistema é baseado logicamente na câmera que fica aqui atrás do para-brisas, e muitas vezes a câmera é ofuscada, ou então ele não consegue enxergar as faixas estão mal pintadas ou algo nesse sentido. Nesse caso ele também não vai ter um funcionamento tão preciso. Vamos ver aqui, ó, estou 90 por hora. Ó, vocês viram que de novo ele acabou deixando sair ali. E agora a gente estava ali numa curva mais suave, né, numa velocidade mais baixa também. Mais uma vez ele deixou escapar. Não entendi sinceramente por quê. Vamos até tentar lavar o vidro para ver se resolve alguma coisa, porque ele estava funcionando bem melhor ali do outro lado da pista. E as faixas não estão tão apagadas assim, né? Eu acho que ele consegue identificar, tanto que ele está aparecendo ali no painel as faixas em verde, né? Mostrando que ele está sim identificando a faixa do chão. Aqui é uma curva menor, né? Mas vamos ver como que ele atua. Ó, agora tudo bem. Com o caminhão ali invadindo um pouquinho da faixa, quase comendo nossa faixa, ele tem uma dificuldade maior para identificar. Apesar dele estar mostrando aqui no painel de instrumentos que a faixa foi detectada, ele perde um pouquinho da noção. Isso é normal para todo carro, tá, pessoal? Ó, passou dos 72, ele já fica ativo pra gente. Aqui, por exemplo, ó, ele não vai identificar bem porque não tem faixa no chão, né? Então, como que ele vai manter dentro da sua faixa? E olha por aqui, isso aqui também atrapalha, viu, pessoal? Mas como que ele vai manter dentro da faixa se não tem uma faixa para ele enxergar, ó? Então, ó, estou aqui a mais de 72. Até que ele detectou bem agora. Passei de 72, ele passou a detectar. Aqui, ó, já não tem faixa. Vamos ver se ele vai conseguir manter. Agora voltou até faixa, ó. Tá mantendo bem, mesmo com os buracos. Só colocar a mão aqui no volante. Ah, manteve bem. Tudo bem que é praticamente uma reta aqui, né? Mas pela dificuldade de visualização da faixa e também esses buracos, eu achei que ele nem iria atuar no volante. E ele acabou atuando sim. Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre a frenagem automática de emergência. Lembrando que ela detecta pedestres e ciclistas, caso os ciclistas estejam em movimento. Lógico, além dos veículos, né? Ela passa a monitorar o trânsito através dessa câmera aqui no para-brisas a partir dos 5 km por hora. E ela vai atuar nos freios se a diferença de velocidade do Civic em relação ao obstáculo for de pelo menos 5 km por hora. E lembrando que tem também um assistente de cruzamentos à esquerda, então abaixo dos 30 km por hora também vai fazer a frenagem automática caso você vá cruzar aqui à esquerda e venha um carro ali de frente. E abaixo dos 100 km por hora ele atua em carros no sentido contrário, ou pedestres e ciclistas também. Então se algum desses obstáculos estiver vindo aqui de frente para você, abaixo do 100 ele também vai atuar. Vamos acelerar mais forte aqui contra o HR para ver se pelo menos ele alerta aqui pra gente. Vamos lá, ó. Ó, vocês podem ver, né? Ele já deu esse alerta aqui no painel e também sonoro pra gente. Logicamente, ele vai atuar nos freios caso eu não faça isso antes, porque ele não vai ficar atuando à toa, né? Ele só vai realmente interferir caso tenha um risco mais alto de colisão. Como eu atuei nos freios, ele não fez isso.
e eu não vou deixar ele frear de forma automática, porque é uma questão de segurança, né? Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre o farol alto automático. Lembrando que ele só funciona a partir dos 30 km por hora, e se você abaixar de 24 km, ele vai voltar automaticamente para o farol baixo. Entre 24 e 30 ele ainda mantém aceso, mas o funcionamento dele, para ele ativar, por exemplo, vai ser a partir dos 30, a não ser que já esteja ativado, até os 24 ele mantém. Deu para entender? E lembrando que ele não vai acionar quando tem bastante iluminação na via. Então, neste caso aqui, nesse trecho onde a gente tem uma via bem iluminada, você não vai conseguir usar o farol alto. Pode ser que em algum momento específico, onde esteja um pouco mais escuro, ele acabe ativando de forma automática, mas por enquanto aqui vai ser difícil. Vamos ver ali na frente. Vale também dizer que, segundo o manual do proprietário, ele pode não detectar veículos menores, como por exemplo motos e bicicletas. Outra condição onde ele não funciona é quando o limpador está ligado em alta velocidade. Ele entende que é uma situação de chuva e prefere não ligar o farol alto de forma automática. Aqui, por exemplo, mesmo que tivesse numa situação de escuridão, como tem esse Celta na frente, ele não iria acender. É um recurso que funciona em condições bem específicas. Aqui a estrada é bem iluminada, mas quando você pega essas estradas aqui de pista simples, que é aquela escuridão que não tem iluminação, realmente funciona muito bem esse recurso. Aqui, por exemplo, seria muito provável dele ligar, mas como a gente tem aqui carros no sentido contrário e também o Celta ali na frente, provavelmente ele não ligará. Vamos tentar dar uma distância ali para o Celta para ver se adianta. Lembrando, tem que passar de 30 por hora. Vamos ver se dá tempo. Ó, ligou o farol alto automático. Quer ver ele desligar assim que ele detectar iluminação ou então outro carro? Por enquanto está ligado normalmente. Olha que beleza. Agora vai vir um outro carro de frente, já desligou. Então funciona realmente muito bem. Ó, ele ligou brevemente. Vamos ver se ele liga agora. Tem que ligar, hein? Ó, agora ligou de novo, porque essa parte aqui está sem iluminação. Assim que ele detecta o Celta, ele desliga. Vamos ver se ele vai ligar de novo. Ó, ligou novamente, tá? Às vezes, quando você está num declive um pouco acentuado ou num aclive, ou seja, uma descida ou uma subida muito íngreme, é normal que a câmera tenha uma certa dificuldade para enxergar o restante da pista, porque você está apontando a frente do carro para baixo, então ele está vendo só o asfalto. Ou você está apontando a câmera para cima, né, a frente do carro para cima, a câmera só vai ver a parte de cima. Eu gostaria que ele ligasse mesmo com iluminação na via, porque eu acho que não tem problema. Não é porque você já tem iluminação na rua que o farol alto não ajuda ainda mais. Mas a gente sabe, com base em todos os carros já com esse recurso que passaram aqui pelo canal, que isso realmente acontece com praticamente todos eles. Então não é uma exclusividade aqui do Civic. Mas e aí, o que eu achei de todas essas assistências à condução do Honda Civic Touring? Sinceramente, eu esperava um pouco mais do centralizador de faixa. Por quê? Principalmente em modelos já mais caros, nessa faixa de R$265 mil, eles já conseguem funcionar o centralizador de faixa em baixa velocidade. Então eles praticamente dirigem sozinhos, mesmo estando ali a 20, 30, 40, 50 km por hora. Como eu disse, para um carro deste preço, que é um carro caro, inclusive em comparação com seus rivais mais próximos, acho que já deveria ter essa função. Também senti falta de reconhecimento de placas de trânsito, dos sensores de ponto cego, ele só tem o Lane Watch e só do lado direito, e também de um sistema Park Assist. Esse não que seja extremamente útil, mas de novo, pelo preço do carro, poderia ter sim um estacionamento automático. E o ACC, ele funciona bem melhor do que o HRV geralmente, mas em alguns casos ele ainda faz uma frenagem um pouco mais agressiva do que o normal. Em geral, eu posso dizer que os sistemas que o Civic possui, com exceção dessa agressividade do ACC ao frear e acelerar, todos os outros funcionam muito bem. Agora só poderia ser um pouco mais completo em razão deste preço bem alto. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do Honda Civic Touring praticamente dirigindo sozinho. Esperava mais ou você acha que por esse preço assim está bom? Claro, também se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com este carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.